Curioso, nunca estivemos tão cercados por possibilidades. Liberdade, tecnologia, conforto. E, no entanto, algo falta. Há um vazio que persiste, mesmo quando tudo parece estar no lugar. É verdade, porque confundem movimento com plenitude. Acreditam que quanto mais avançarem, mais perto estarão da felicidade. Mas ao alcançarem o que buscavam, logo olham para o próximo degrau. Sim, como se a mente estivesse sempre em marcha, ainda que sem saber exatamente para onde. Sempre projetando algo a conquistar, sempre inquieta, mesmo quando já deveria estar em paz. E essa inquietude não é nova, mas hoje ela ganhou pressa. A mente moderna não só deseja, ela exige, e quanto mais corre, menos percebe para onde está indo. E se formos mais fundo, a psique humana é regida por forças que atuam na sombra. E entre todas, o desejo talvez seja a mais inquieta. Não desejamos o objeto em si, desejamos o que ele representa. Um corpo, por exemplo, pode simbolizar afeto. Um status pode representar valor. Um aplauso, talvez, alívio da sensação de não ser suficiente. Sim, e talvez justamente por desejarmos aquilo que o objeto representa, é que digo que o desejo é como o vento, invisível, mas sempre empurrando. Não é mau, ele apenas não sabe parar. A mente identificada com o desejo se torna um viajante que carrega a mala da inquietação. Chega em um lugar, mas já está sonhando com o próximo. Você é muito bom com metáforas. Grato. Mas veja, é isso. Chegar em um lugar, já esperando o próximo, é o que nos esgota. Às vezes nem conquistamos algo e já mudamos. Mas às vezes, quando conquistamos algo e por um breve instante, sentimos uma falsa libertação do vazio. Isso, logo surge uma nova urgência, como se a mente, para se manter viva, precisasse estar sempre querendo algo. Sim, isso acontece porque o desejo vive na ideia do que ainda não é. Ele se alimenta do amanhã. E quanto mais nos entregamos a ele, mais nos afastamos do agora, onde a vida realmente pulsa. Exato. É um ciclo sutil. A mente moderna acredita que pode preencher o que sente como um buraco interno, correndo atrás de conquistas externas. Mas quanto mais conquista, mais esse buraco parece crescer. Cresce, porque é impossível preencher o infinito com formas finitas. A insatisfação não vem da ausência do que falta, mas da incapacidade de repousar no que já está presente. Na psicanálise, entendemos esse buraco como um efeito da falta estrutural, aquilo que nunca será plenamente preenchido. O desejo, então, é incessante não por erro, mas por estrutura. Ele tenta simbolizar o que não pode ser simbolizado, como uma tentativa de completar o que sempre será incompleto. E por isso dizemos que o desejo é causa do sofrimento, não por existir, mas por ser confundido com salvação. Enquanto seguimos acreditando que o próximo desejo trará paz, seguimos rodando na roda do samsara. Mas quando vemos o desejo com clareza, sem nos confundir com ele, algo se dissolve, não o desejo em si, mas o apego. Então, em caminhos diferentes, chegamos a um ponto comum. O sofrimento nasce quando tentamos sufocar o vazio com aquilo que nunca poderá preenchê-lo. E a liberdade começa quando paramos de lutar contra esse vazio e sentamos diante dele como quem senta diante de um mestre, não para preenchê-lo, mas para escutá-lo. A raiz da insatisfação está em confundir dois caminhos, o caminho do querer e o caminho do ser. Quem caminha pelo querer sente que o chão está sempre se afastando, já quem caminha pelo ser aprende a descansar onde está. Sim, mas o querer, Buda, é também o que nos faz mover. Desde o início da vida, ele está presente. O bebê deseja o calor do corpo materno. O adulto deseja ser amado, visto, acolhido. O desejo nos conecta à vida, mas se cega, também nos arrasta. Exato. E é quando o desejo cega e deixa de ser impulso natural e se torna identidade que o sofrimento começa. A pessoa já não deseja para experimentar, deseja para existir. Isso é profundo. O desejo, muitas vezes, não é busca de prazer, mas fuga da dor. Fugimos de nós mesmos ao desejar. Desejamos não o objeto, mas o alívio de não ter que encarar o que pulsa dentro. É como um espelho embaçado, não é? Ele mostra algo, mas também distorce. Passamos a buscar não o que realmente nos faz bem, mas o que parece prometer alívio imediato, como quem bebe água salgada com sede.
E a sociedade moderna só amplificou isso. Os desejos ficaram mais complexos, mais fragmentados. Hoje, muitos já não sabem o que realmente querem. Sabem apenas que precisam de algo. E esse algo nunca é suficiente. Então seguem, desejando o próximo amor, a próxima meta, a próxima versão de si mesmos. Sim, porque o que se busca com tanto esforço não está no objeto, está na pausa que se imagina após alcançá-lo. Mas essa pausa nunca chega, porque o desejo já foi para outro lugar. Essa pausa é um paradoxo doloroso. Você falou isso e lembrei que o desejo nos impulsiona a viver, mas também nos aprisiona. Se não desejamos, corremos o risco de paralisar, mas se desejamos sem consciência, viramos marionetes da nossa própria carência. É por isso que digo, o problema não é desejar, mas desejar com cegueira. O desejo que nasce da inconsciência nos suga. O desejo que nasce da presença pode nos mover com leveza. Talvez o primeiro passo seja esse: escutar o desejo, não como um comando, mas como um sussurro. Investigar. De onde ele vem? O que ele quer me dizer? Está tentando me libertar ou me distrair? E quando o desejo for ouvido com consciência, ele deixa de ser urgência. Ele deixa de ser um obstáculo para a sua real felicidade e pode até se tornar compaixão. Sabe, Buda, às vezes me percebo desejando algo, mas não consigo nomear exatamente o que. Entendo. Todos nós desejamos, Freud. Mas a pergunta que quase nunca fazemos é: para quê? Muitos buscam ser visto pelo outro como se nele encontrassem a prova da própria existência. Mas o desejo mais profundo não é ser visto por alguém, é conseguir se ver com lucidez, se ver sem medo. Isso realmente ecoa na vida real. Na clínica, vejo pessoas tentando conquistar aprovação, status, amor, mas por trás de tudo há um eco. Veja-me, diga que eu existo. Sim, o desejo pode nos mostrar onde ainda há sombra. Ele aponta para os lugares em nós que ainda não acolhemos. Por isso, antes de perguntar o que eu quero, seria mais sábio perguntar o que em mim está tentando ser reconhecido, o que em mim está implorando para ser abraçado. Essa pergunta, ela abre uma fenda. Me faz pensar se a insatisfação que tantas pessoas sentem não é um erro do caminho, mas um convite, como se a própria psique estivesse nos chamando de volta para casa. A insatisfação pode ser vista como um erro ou como um mestre. Ela é o sino que desperta, a ferida que aponta. Ela não está nos punindo, está tentando nos acordar. E se, em vez de tentar calá-la com mais conquistas, nós a escutássemos, como quem escuta uma criança perdida? Então o desejo deixaria de ser uma prisão e se tornaria uma ponte entre quem pensamos ser e quem somos de verdade. É curioso, Buda, falar sobre o desejo, que o desejo não é um inimigo da alma, mas talvez um reflexo de algo mais sutil, como se ele estivesse sempre apontando para uma ausência, que nem sempre é real, mas que sentimos como se fosse. O desejo é como uma lanterna acesa na noite. Ele ilumina a direção, mas não é o caminho em si. Quando seguimos apenas a luz, podemos acabar girando em círculos. Acredito que seja porque aprendemos, desde cedo, a vincular valor à conquista, a projetar sentido apenas no que ainda não temos. Projetamos a felicidade em conquistas, em pontos de chegada, e não no bem-estar da estrada, e no modo como caminhamos nela. E isso acontece porque aprendemos a caminhar sem presença. E caminhar sem presença é apenas continuar dormindo. Mesmo os passos mais determinados perdem sentido se não houver consciência no movimento. Não se trata de parar de desejar, mas de aprender a caminhar sem se arrastar atrás de promessas. Essa ideia de que seremos completos quando algo acontecer é uma armadilha antiga, e ainda assim ela se reinventa em cada geração. Hoje, parece que muitos estão exaustos, não por falta de conquistas, mas por não saberem mais o que estão tentando preencher. E essa exaustão não é um fracasso, é um sinal, um chamado gentil da vida para que voltemos ao centro. Esse lugar dentro onde não precisamos ser nada além do que somos. Mas esse retorno exige algo raro hoje em dia. Escuta,
Escutar o desejo não como urgência, mas como linguagem. Perguntar não apenas o que eu quero, mas por que eu quero isso agora. Talvez só essa pergunta já mude o curso inteiro. Sim, porque quando desejamos com consciência, o desejo não nos puxa, ele nos guia, e aos poucos deixa de ser um buraco a ser preenchido e se transforma em uma ponte que nos leva de volta para casa. Essa imagem da ponte, ela me toca, porque penso que a insatisfação que tantas pessoas sentem não precisa ser apagada. Ela pode ser, como você disse, um sinal, uma oportunidade de pausa. Talvez no fundo ela esteja pedindo por presença, não por solução. O problema nunca foi o desejo, mas o que fazemos com ele. Quando o abraçamos com atenção, ele perde o peso e se transforma em leveza, não por ausência, mas por aceitação. Talvez seja isso. Menos promessas de felicidade e mais espaço para compreender o que nos inquieta e perceber que, por trás da inquietação, há uma mente viva, buscando sentido. E o sentido não é um ponto fixo. Ele é como o vento. Você não o vê, mas sente quando está alinhado com ele. Então, no fim das contas, não se trata de eliminar o desejo, mas de reconhecê-lo como parte do que nos torna humanos e aprender a andar com ele, sem que ele decida todos os passos. Porque a liberdade não está em não desejar, está em desejar sem se perder, em tocar a vida com leveza, mesmo quando o coração ainda pulsa por mais. E talvez seja aí que a satisfação silenciosa aparece, não como euforia, não como triunfo, mas como um sopro calmo de presença, quando enfim paramos de lutar contra aquilo que sentimos. A luta cessa quando entendemos que não há para onde correr. Tudo o que buscamos está aqui, esperando para ser visto. E quando conseguimos olhar assim, o desejo não grita, ele apenas acompanha, como um velho amigo que aprendeu a caminhar ao nosso lado.